aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Suzuki, iniciando para vocês mais um vídeo. Isso mesmo, hoje é segunda-feira, dia 2 do mês de março do ano de 2020. Pô, já estamos em março, né? Já acabou o carnaval, né? Hoje vamos ter aí o quadro Nilson Responde, isso mesmo, né? Hoje o Nilson Responde enxuto, só apenas 4 perguntas foram enviadas por 4 pessoas diferentes. Eu já vou aqui citar os nomes e citar os agradecimentos, começando com o Dr. Gori, que é o Oliveira lá de Bauru. Dr. Gori mandou pergunta. Dr. Gori é o Wanderson Machado, o Bruno Entretenimento 2020 é 2020 e o Carlos Bruno 2021. O Carlos Bruno já se antecipou. Começando agora pelo Theo Oliveira, mais conhecido aqui na internet como o Dr. Gori, né? Lá de Bauru. Abraços ao Theo Oliveira, o Dr. Gori. Theo Oliveira e o Dr. Gori é a mesma pessoa, tá? É identidade, você tô revelando a identidade secreta dele. Eu tô revelando aqui, do Dr. Gori. É o legal que no canal dele divulga os canais dos inscritos, dos amigos que se inscrevem no canal dele. Muito bom, assiste lá o canal do Dr. Gori, que é um canal de humor bem interessante e é recomendado para o público infantil, não só para criança, mas para toda idade, né? Bom, vamos lá. O que foi que você mais fez no carnaval? Pergunta do Dr. Gori. Dr. Gori, é o seguinte, o que eu fiz mais no carnaval é ir em blocos. Olha, esse ano eu bati um recorde de dias que eu fui para blocos de carnaval. Bati recorde. Ano passado eu tinha ido de 8 dias, que eu vou dizer assim, de carnaval, eu fui no ano passado em 5. Esse ano 100%, em 8. Por que 8 dias de carnaval? Ah, mas o carnaval são 4 dias de carnaval, ou máximo 5. Não. Eu vou explicar o que acontece em São Paulo ou em várias partes do Brasil. A gente tem o pré-carnaval e o carnaval, propriamente dito, dos 4 dias, e o pós-carnaval. Eu nunca tinha ido no pós-carnaval, né? Aqueles bloquinhos que acontecem no final de semana depois do carnaval. Eu nunca tinha ido. Eu já tinha ido no pré. Esse ano eu fui em 2 blocos, um no sábado e no domingo pré-carnaval. Eu vou falar os blocos, tá? Foi o bloco lá do Alceu Valência e depois o bloco do Monobloco no dia seguinte. Aí, época de carnaval. No sábado de carnaval teve o bloco do Agrada Gregos, que é um bloco bem interessante, é o bloco da diversidade, tá? A maioria dos frequentadores é LGBT, mas eu fui lá porque, eu vou falar uma coisa pra você, eu não tenho preconceito, o pessoal trata bem, tem muita mulher bonita também no meio desses lugares, né? Bom, aí no sábado, no domingo eu fui no bloco do Galo Doido lá em Jundiaí, né? O pessoal muito gente boa, tinha ido ano passado. Aí eu fui no bloco, que eu não me lembro o nome do bloco lá em Pinheiros, e eu fui no mesmo lugar no dia seguinte, né? Na terça-feira. E aí, no sábado, eu fui no bloco lá do Abel Marques, lá, que é o vocalista do Chicago Tipo Banana. Um bloco sensacional, legal. No Ibirapuera, lá perto do mar, o local onde aconteceu o bloco é exatamente um lugar bem turístico. Onde fica? Tem o Impacto do Ibirapuera, tem a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Do lado da Assembleia você tem o Obelisco do Ibirapuera, um pouquinho mais para baixo, e o Monumento das Bandeiras, né? Que é um monumento que tem um apelido vulgar de puxa-puxa para os ignorantes que não entendem de história, para os paulistas que entendem e para os brasileiros que entendem de história. Aquilo é o Monumento das Bandeiras, um dos lugares mais importantes de São Paulo. O Monumento das Bandeiras representa os bandeirantes que ia desbravar, né, várias cidades pelo Brasil, sobretudo São Paulo, né? É um dos fundadores de São Paulo, né, os bandeirantes. E aí, isso aí foi no sábado, no domingo, no mesmo local. Eu fui no bloco da Preta. É um bloco bem interessante, um bloco muito legal, porque é um bloco que eu vou contar a história, tá? Bem breve aqui, que aqui no meu canal tem vídeo. No final do ano passado, eu estava no Rio de Janeiro,
E aí teve um evento no clube lá na Zona Sul, lá perto do Flamengo, lá, o clube chama Monte Líbero, lá na Lagoa, do lado do Flamengo, da Gávea. E aí ela teve um ensaio do Bloco da Preta. Muita gente, muito dançarino, gente legal e tal. E aí pelo jeito que eu não sabia, eu praticamente tinha pouco conhecimento da Preta Gil. Eu tinha, na verdade, um pouquinho de ranço da Preta Gil, dá pra falar a verdade. Por causa de muitas coisas que falava da Preta Gil. Aí depois eu fui, do jeito que ela tratou o pessoal lá da plateia lá que tava no show e tal, eu comecei a admirar, né? Não é fã, admirador. Não é fã, admirador. E aí eu comecei a acompanhar as redes sociais da Preta Gil. E aí eu descobri que ela ia fazer o Bloco da Preta ia até em São Paulo, além de estar no Rio. Em Salvador ia até em São Paulo. Eu me programei para ir. E eu fui no Bloco da Preta, muito bom. E com algumas novidades. Inclusive ela convidou amigos, né, para estar no trio elétrico. Um dos amigos dela é um famoso neto de um grande apresentador. Isso mesmo, o Thiago Abravanel, o neto do Silvio Santos, para quem não conhece. Ele, inclusive, é homossexual e pediu no palco, pediu não, ele confirmou que vai casar com o rapaz. Isso no meio do palco, uma fofoca, né? O neto do Silvio Santos, amigo da Preta Gil, estava lá no bloco lá da Preta Gil e anunciou que vai casar. É os tempos de hoje, cara. Queira ou não queira, mas a gente tem que respeitar, né? Porque tem aquele ditado: aquilo que não vão nos atingir, aquilo não pode nos machucar. Então, eu acho muitos ignorantes de falar assim, mas os caras são gays, estão casando dos gays. Velho, mas ele está casando com você? Você está sendo obrigado a casar com um cara? Não. Ele vai atrapalhar a sua vida? Você vai deixar de ganhar dinheiro por conta disso? Não. Então deixa ele viver a vida dele, simples assim. Eu tenho essa tese, né? Bom, muito obrigado, Dr. Gore. Eu estiquei aqui o assunto do Dr. Gore, da pergunta do Dr. Gore. Abraços e muito coisado. O canal dele é muito coisado. Vou tentar imitar aqui o Dr. Gore, porque ele tem um sotaque caipira. Às vezes eu tenho uns momentos de sotaque caipira, de tanto ir para Bauru, de ficar dias em Bauru, eu peguei o sotaque caipira. Às vezes eu falo caipirado, igual de Bauru, como um sotaque muito forte lá de Bauru, forte, né? E ele tem esse sotaque forte lá em Bauru. O Wanderson Machado, faz tempo que o Wanderson Machado manda perguntas aqui. Faz tempo que não aparece na live também, o Wanderson Machado. Nilson, você conhece a região norte de SP? Pirituba, Jaguaré, Perus e Brasilândia. Se bem que aquela região não é considerado norte, né? Aquela região é noroeste. Que praticamente em efeito de geografia é oeste, mas é noroeste. Região de Pirituba, eu estive em Pirituba já faz anos. Perus, eu já fui pra lá, Perus. Tenho parentes em Perus, tá? Que moram em Perus. Mas quando eu fui pra Perus não foi casa de parente, foi casa de um ruivo lá. Brasilândia eu nunca fui, né? Aquela região eu sempre passo, porque quando eu vou pra região de Campinas, Jundiaí, porque essa região é beira das rodovias Anguera e da rodovia Bandeirantes, né? Então eu sempre passo de ônibus para essa região. Eu entrando nesses bairros só 2 vezes, Pirituba e Perus. Jaraguá, dizem que o Pico de Jaraguá é um lugar legal para se visitar, tem até visitas guiadas turísticas, né? Qualquer dia, quem sabe eu dou uma visita lá no Jaraguá, mas eu conheço essa região aí, essa região noroeste de São Paulo, noroeste do estado, da cidade de São Paulo, que eu acho que é onde o Wanderson Machado mora, né? Mas Pirituba eu conheço e Perus também, né? Nilson, você anda muito na Avenida Paulista? Tá, pergunta do Bruno Entretenimento 2020. Você anda muito na Avenida Paulista? Você já passou em frente do prédio da Gazeta da Fundação Casperi, Bruno? Sim, eu passei lá no sábado, recente mesmo, no último sábado, quase 48 horas atrás. Porque é o seguinte, eu já passei várias vezes naquele teatro, naquele prédio, eu já entrei dentro da fachada do prédio. Porque teve uma vez, que lá eu tenho Burger King, e tem uma vez que a minha irmã, fui andar com ela lá, e ela comprou um Burger King.
E naquela época não tinha os Burger Kings que tem hoje na Paulista, são dois. E a gente foi comer lá. E é um Burger King que fica na porta da entrada da Faculdade Casper Ibero, no prédio da Gazeta. E lá tem outras, tem um lugar chamado Reserva Cultural, que é como se fosse uma cafeteria, tem um Teatro Gazeta, tem muitas coisas lá legais no prédio da Gazeta. Minha irmã já foi na Gazeta, né? Já participou de um programa na Gazeta. Eu ainda não entrei dentro dos andares do prédio da Gazeta, não tive oportunidade ainda, mas se tiver eu irei, né? Mas eu já passei, já entrei na porta, né, do prédio da Gazeta. Vamos lá. Agora vamos lá, pergunta do Carlos Bruno 2021, né? Carlos Bruno 2021 mandando pergunta. Eu fiquei sabendo que o Alexandre Frota vai pedir o impeachment do Bolsonaro. Você poderia comentar sobre isso? Cara, vou ser sincero para te falar uma coisa. Muitas coisas da política, eu não sei o que está acontecendo, que é muita coisa que acontece ao mesmo tempo, tem muita coisa que eu não fico sabendo. Eu não sei porque, eu sou um cara que eu não, por questões pessoais, né? Assim, eu vou explicar a verdade. Eu não sou de ficar ouvindo várias rádios, tá? Porque assim, eu tenho um avesso em algumas emissoras de rádio, por conta que eles têm muita mania, muitas emissoras aqui em São Paulo, de falar de criminalidade, de tráfico de droga e tal, e eu fico longe. Só que essas emissoras de rádio que falam de notícias alternativas do governo Bolsonaro, né? Porque eu ouço uma emissora de rádio que é praticamente uma rádio contra o Bolsonaro. E essas rádios que falam notícias mais alternativas, igual essa aí do Alexandre Frota, né, essa mais política, essa eu não estou sabendo, eu preciso pesquisar mais sobre isso. Mas, falando sobre Alexandre Frota em si, né, ele foi eleito, né, pelo PSL, da base aliada do Bolsonaro, tendo apoio da família do Bolsonaro, tendo apoio do próprio Bolsonaro, né, de ter virado conservador, né, ter virado do lado conservador. Eu acho assim, cara, alguma coisa aconteceu ao pisaram no calo de Alexandre Frota. Pode ter certeza disso. Para Alexandre Frota chegar nessa situação de pedir o impeachment do Bolsonaro, é porque pisaram no calo do Bolsonaro, né? Pisaram bem no calo do Jair, como chama aí, do Alexandre Frota, né? Um dos filhos deles, acho que humilharam, ofenderam ele, né? Ou ele se decepcionou com o próprio governo, porque o governo Bolsonaro é o seguinte, vou falar uma coisa para você. Quando ele foi eleito, dava a impressão que o governo que ia unir principalmente uma classe de direita bem grande. Só que o que acontece? Eu estou vendo que o governo Bolsonaro está cheio de autoritarismo. Né? A ideologia, porque tem que acabar porque é coisa de esquerda, porque isso aqui é da esquerda, porque isso aqui é do não sei o quê. Começa a botar muita ideologia, né? E o presidente tem um poder, o presidente pode bater o pé e falar eu quero isso, vai ser aquilo, que cria todos os problemas no país, né? Então eu acho que o Alexandre Frota ficou decepcionado pela postura do Bolsonaro, né? Pedir impeachment eu acho muito exagero, né? Eu acho que o impeachment, na minha opinião, vamos ser sinceros, eu sei que emissoras como o Grupo Globo quer o impeachment do Bolsonaro, porque o Bolsonaro fez uma declaração a uma repórter, mas a gente tem que ter uma coisa que pega no Brasil. Impeachment só acontece com o presidente onde o presidente caga na economia. Então, o Collor de Mello, o Fernando Collor de Mello, ele ferrou a economia, caiu. Dilma Rousseff fez a pedalada fiscal, ferrou a economia, caiu. Se o Bolsonaro não ferrar a economia, Bolsonaro e Paulo Guedes fazer a economia crescer, ele não terá impeachmentado. Quem impeachma presidente é problemas econômicos. Se ele chamar, por exemplo, uma repórter de biscate, ele não vai sofrer nada. Se um dia ele for fragado, por exemplo, vamos parafrasear o que aconteceu com o Bill Clinton, né? Naquele escândalo com a Mônica Lewinsky, nos anos 90. Se, por exemplo, o Bolsonaro sair com a estagiária lá no salão lá do Palácio do Planalto, ele não vai tomar impeachment. Pelo contrário, se a economia estiver bem, o cara pode ser um assassino. O cara vai continuar no poder, estou dando um exemplo, tá? Estou dando um exemplo.
Porque quem derruba presidente é a economia. O cara fez cagada na economia, igual a Dilma Rousseff fez, dança. Quem dita o governo é a economia. Se a economia está bem, o governo está bem. Se a economia está mal, o governo está mal. É assim que funciona. Eu entendo de política uns 30 anos atrás. Eu lembro quando eu era pequeno, tinha 8 anos de idade, eu vi a crise que o Brasil passava financeiramente. Eu já percebia que era questão da crise financeira que o Collor caiu. Simples assim. Bom, pessoal, muito obrigado aí, o Carlos Bruno. O Carlos Bruno 2021. Bruno Entretenimento 2020. Será que são as mesmas pessoas? Não sei. É o Wanderson Machado e o Dr. Goy, que eu revelei aqui a identidade secreta do Dr. Goy, que é o Théo Oliveira. Théo Oliveira, que é um radialista, ele apresenta o programa na Rádio 87 de Bauru. Tem como você baixar, procurar essa rádio nos aplicativos de rádio, como a rádio radios.net, que eu ouço, inclusive. Né? Aí procura 87 Bauru. Sempre, segunda a sexta, às 8 da noite, tem programa do Dr. Gori, mais necessariamente do Théo Oliveira. Né? Ele faz o Dr. Gori aqui na internet, e na rádio ele é o Théo Oliveira. Abraços e fui.